Namastê a todos. Gratidão pela oportunidade, professor Edson, pela indicação do nosso irmão Max Soy. Gratidão à presidente da nossa casa, Luciana, ao dirigente Evandro, a toda a equipe de médiuns e médiuns aqui participantes, a todos os visitantes presentes. Gratidão ao Dr. José de Mello também pela oportunidade, ao Caboclo Arrancatoco, à Mãe Jandira, gratidão. Pierre de Chardin, francês, há algum tempo atrás lembrou: nós não somos seres carnais, procurando aqui num recinto espiritual termos uma experiência espiritual. Em realidade, nós somos seres espirituais, tendo através da existência humana uma experiência física apenas. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres corporais. E eu, observando vocês, antes de olhar o corpo físico de vocês, em verdade, eu olho primeiro o quê? O campo de energia de vocês, que é subdividido, na verdade, em 7 corpos de acordo com a densidade. O primeiro sendo o corpo astral, na sequência o corpo mental superior, o mental inferior, o corpo emocional, o corpo búdico e o mais sublime dentre todos, o corpo átmico, que a doutrina espírita, através de Leon Hippolyte Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, pegou esses 6 outros corpos e colocou-os apenas como perispírito, certo? Sendo aquele veículo, na verdade, que interliga-se a este corpo. Esse corpo psicobiofisiológico, ele possui vários canais conectores a esses nossos corpos espirituais, sendo que os 7 principais deles, todos já conhecem, que denominamos inclusive como chakras, superiores, a começar pela nossa coluna vertebral, aqui através do básico, aí chegamos ali, ao genésico, ao plexo solar, ao cardiorrespiratório, a parte aqui da garganta, que é o laríngeo, o frontal, e depois aquele lado da chakra, que é o nosso canal principal, interligado a toda a galáxia, a todo o universo, interligado à nossa glândula também, hipófise e epífise, simultaneamente, porque o frontal aqui, ele está interligado à glândula pineal. E aí qual é a questão quando eu falei que eu olhei para vocês primeiramente através dos corpos? É que todos que vieram aqui para, na verdade, serem atendidos aqui pela equipe médica, graças a Deus, que sairão daqui curados de acordo com a sua capacidade de virem preparados para receber, porque quem vem com a mão fechada, com o coração fechado, com a mente não aberta, é incapaz de receber alguma coisa. A pessoa precisa se desprender e mobilizar a fé operante, a fé que nos possibilita, através dos próprios ensinamentos do Divino Mestre Jesus Cristo, a mover montanhas. Mas não apenas mover montanhas, resolver todas as situações da nossa vida. Hoje nós ainda estamos aqui, a maior parte de vocês, na condição de virem como que para receber. Isso me constrange um pouco, porque eu percebo no interior de cada um de vocês o eu sou. Descrito lá em Êxodo 3:14, quando Moisés se aproximava do faraó, perguntou: Senhor, que direi ao faraó, quem sois? Ao que o próprio Deus respondeu a Moisés, conforme Êxodo 3:14, diga-lhe que o eu sou lhe enviou. E aí o Rei Jesus Cristo reforça: o reino de Deus está dentro de vós, dentro de todos nós. Quando ele chegava e dizia: eu e o Pai somos apenas um. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. E depois, ao ele nos relembrar que o reino de Deus está dentro de nós, na verdade, eu vejo em vocês o Pai Celestial no interior de cada um de vocês. E neste processo mais profundo, não existe nenhuma doença real.
espiritualmente lá na origem em cada um de vocês. Existe sim uma distorção da realidade que fez com que este corpo mais grosseiro, o físico biológico, viesse a aparentar estar doente, porque em realidade nem o corpo biológico também não está doente. O processo mais direto para a cura é a luz. A luz. Então, através do amor, da harmonia, do perdão, a gente faz com que essa luz do eu sou em nosso interior possa se manifestar, e em ela se manifestando, todas as trevas, as ilusões, elas se desintegram, elas como que desaparecem, e essa consciência que nós temos que levar para a humanidade toda. Consciente para a manifestação desta luz, os seres do espaço, os médicos, enfermeiras vêm a esta casa para, através da nossa equipe de médios, poder, na verdade, ampliar através das palestras esse trabalho da conscientização da luz de vocês e tratar por algum tempo o corpo físico-biológico, enquanto vocês ainda não aprenderem a manifestar essa força curativa e saudável que já está no interior de cada um de nós. Temos um campo de energia, um ser humano de evolução média, esse campo de energia que denominam como sendo aura, ele tem aproximadamente 80 centímetros. 80 centímetros no sentido médio. Eu agora, por exemplo, utilizando aqui o Maxoi, para falar através dele, o campo de energia do Maxoi chega até a porta. Porque através da minha voz, todas aquelas pessoas, na verdade, que estão ouvindo eu, Ramatiz, a chegar até aquela porta através do meu som, então o campo dele se amplia. E olha só que coisa incrível, esquecendo a individualidade de cada corpo, nós no momento aqui estamos como se fosse um só corpo. Porque cada pessoa que está a uma distância não superior a 1,5 metros, já que é 80 mais 80 dá 1,60 m, a gente como que se interliga. Então já está havendo uma troca de energia dentre todos. Pegando lá um exemplo do terminal, Catalini. Se pega lá os tanques e interliga ele pelas bases. Aí temos lá um tanque que está pela metade de produto, o outro que está vazio, o outro que está totalmente cheio. Eles são abertos e operam na transferência de carga pela tal da gravidade. Quando se deixa eles todos abertos, o que vai acontecer? A partir do momento que abriu, o que estava completamente cheio começa a esvaziar, o que estava completamente vazio começa a encher, e o que estava no nível médio vai se nivelar aos demais tanques. Moral da história, os três vão ficar com o mesmo nível. Pois eu lhes falo que neste momento, devido a essa troca de energia que está havendo dentre todos nós, como se fosse apenas um corpo, nós já estamos, na verdade, como que emparelhados em nível de campo de energia. A aura aqui, ó, de momento, ó, é um verde muito brilhante. Já é a somatória. Existiam pessoas que adentraram a este recinto com uma aura obscurecida, principalmente por causa do seu sistema nervoso, que teve lá um estranhamento com alguns de seus familiares, alguns de seus amigos, alguns de seus colegas de trabalho, e vieram daqui sem conseguir esquecer aqueles probleminhas lá de fora, mas agora já estão com o campo de energia verde. E esse é o processo que ocorre da chamada vampirização humana no nosso dia a dia. Como assim? Tem pessoas que se aproximam de nós e nos jogam para cima. Às vezes a gente está com uma aparente dor, uma tristeza, e aquilo some diante daquela pessoa. E existem outras, às vezes, que a gente pode estar muito bem, e quando ela se aproxima, às vezes bem vestida, falando bonito, às vezes até carregando uma Bíblia embaixo do braço, e que nos joga para baixo, nos leva energia, nos vampiriza. Isso ocorre muito. E a própria psicometria nos ensina, através dos nossos ambientes, dos próprios objetos, que tudo, na verdade, acaba segurando a energia vibratória. Então, às vezes, existem lares que você adentra, que está tudo limpo, tudo bem arrumado,
mas que você, quando entra lá, você começa a se sentir mal, sabe? Você como que adoece, você é jogado para baixo, e às vezes você vai lá num local próximo ao mar, próximo à mata, um lugar aparentemente meio simples demais, humilde, e que quando você adentra aquele recinto, você sente uma energia gigante te invadir o corpo e a alma. Então a gente precisa ter consciência para começarmos a aprender a manifestar esta luz, para que esses problemas de enfermidade possam se afastar da gente. Está pedindo aqui para mim mencionar, colocando um círculo, não temos hoje um reto projetor para apresentar, mas vamos pegar um círculo e cortá-lo ao meio. E na parte de cima a gente divide aquela parte de cima também ao meio. Então nós ficamos em sentido de 100% com 25%, 25% e 50% na parte de baixo. Olha só, 25% de tudo que se manifesta de maneira geral na humanidade, 25% tem origem kármica, individual e hereditária. O outro 25% tem a ver com o momento presente, com aquilo que a gente planta e faz, em pensamento e através das mãos, porque o pensamento também ele tem o poder de ação, de modificar coisas ao nosso redor. Tem gente que pensa que não vou agredir, não vou fazer isso, mas se está pensando, se está alimentando aquele ódio, aquela raiva, já está como que agindo, pondo a sua mente para trabalhar. Então tudo aquilo que a gente planta, de bom ou de ruim, a gente colhe. Então, mesmo uma enfermidade física que os médicos da Terra dizem lá que 30% pode ter origem genética, na verdade 25% é um processo kármico hereditário ligado à nossa individualidade, a causas de outras vidas, bem como de nossos familiares. E o outro 25% está ligado ao nosso momento presente do que a gente faz, certo? Ação e reação. Agora, abaixo, Deus nos deu majoritariedade sobre a nossa vida. Nós possuímos o chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, 25 de um lado, 25 do outro, nós temos 50% já para poder mudar totalmente a nossa vida, desde que a gente comece a viver em harmonia com todas as pessoas do céu e da terra, do universo, entrar em harmonia inclusive com a própria natureza, que também vive, que também pensa como nós. Então a gente precisa, na verdade, aprender a usar desse processo, de usar essa nossa majoritariedade. Nesta roupa psicobiológica chamada corpo humano, corpo carnal, que na verdade é uma vida muito curta. Ninguém nasceu aqui para ficar para sempre. O desencarne, a transição é algo natural que vai ocorrer para todo mundo em diferentes situações. A humanidade pouco sabe, mas cada existência no corpo físico biológico, ela tem a duração máxima de 144 anos. 144 anos. Uma pessoa que passa pela transição aos 100 anos de idade, ele vai permanecer 44 anos na espiritualidade para daí ter uma nova oportunidade reencarnatória. E esse processo só é diminuído quando alguém, na verdade, por um acidente não provocado pela sua própria pessoa, ocorre, e aí sim ele tem a possibilidade de retornar para completar aquela sua existência. E quando isso ocorre, infelizmente, é quando a gente vê uma criança partir com 10 anos, com 3 anos, com 4 anos, porque é apenas um complemento de uma existência anterior. O Pai Celestial, Ele é onisciente, Ele é onipresente, tá? Ele é onipotente. As pessoas às vezes não têm noção, mas até um engravidamento através de um estupro, que é aparentemente acidental, até mesmo um engravidamento através de um estupro, existia uma programação espiritual. Todo mundo, quando se encontra lá no plano espiritual, se prepara para retornar ao plano, e quando mais ou menos falta 6 meses para o retorno à Terra, a pessoa deita lá, na verdade, num tubo como se fosse lá de ultrassonografia, e durante 6 meses começa a ser retirada toda a sua memória da sua última vida anterior, começa a tirar a sua forma do seu próprio rosto da vida anterior,
para se preparar exatamente quando aquele espermatozoide vier a ter contato com o óvulo e chamada fecundação para início de uma nova vida, ele vai estar com o seu grau de memória no nível 0 para iniciar a formação de um novo corpo, com uma nova forma e com aquele seu passado como que apagado. Então as pessoas precisam ter essa consciência que essa vida aqui, ninguém vai ficar aqui para sempre. É apenas uma escola, a vida é uma eterna escola. O Maxói, meu instrumento, por exemplo, ele é um eterno aluno. Às vezes tem a oportunidade de ser improvisado como professor, porque a vida é assim. Todo mundo compartilha ensinamentos e aprendizados e experiências um com o outro, porque o que é forte não é a individualidade, é a somatória de todas as consciências, é o aprendizado de todas as consciências. E aí a gente vê aí um mundo aí fora, com tantas religiões, com tantas subdivisões, o que em meu livro, O Evangelho à Luz do Cosmos, eu relembrei que religião é como a matemática. Uma pessoa que começa o aprendizado, ela vai aprender a fazer contas através de feijãozinho, através de milhozinho, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6. E à medida que ela vai evoluindo, chega um momento lá, em seu nível superior, em seu mestrado, e daí ela já vai partir para uma matemática muito mais abrangente que ela lá no início não tinha como compreender. E a religião dentro da escola da vida é a mesma coisa. Não vou dizer aqui para não ficar, posicionando, mas às vezes você vê aquela pessoa com aquela crença em Deus, aquele processo todo, mas ela ainda tem uma consciência ainda muito primitiva, não muito evoluída, meio atrasada, então vai precisar ainda de toda uma experiência de vida na escola da vida para chegar a níveis mais altos. E o planeta Terra, por incrível que pareça, que se encontrava no projeto de provas e expiação, já agora a partir dos meados de 2025, começamos a entrar na verdadeira fase da regeneração, onde, a partir desse período, realmente vai haver um desencarne meio estranho em relação à humanidade, porque aquela chamada seleção para ver aqueles que evolutivamente terão condições de permanecer no planeta Terra, já está sendo, na verdade, realizada. Então, muitos seres que vierem a perder esse corpo carnal, eles na verdade, se vibrarem mais para com esses 2 planetas que estão em transição com o planeta Terra, eles vão ser como que atraídos e passarão a viver, a renascer nesse outro planeta que para os evangélicos eles chamam lá como se fosse o inferno. Então a Terra aqui na verdade vai ficar só seres de um determinado nível, médio para cima. E é uma nova fase iniciando. A própria espiritualidade e a comunidade extraterrestre já vai passar para a nossa humanidade, na verdade, processos que vão acelerar o prolongamento do nosso DNA, das nossas 12 fitas de DNA, totalizando lá os 24, o que vai fazer com que a idade média que hoje no Brasil, a idade média de vida no Brasil, para as mulheres é de 84 anos. Para os homens é em média 80 anos. Os homens costumam viver 4 anos em média menos que as mulheres. As mulheres vivem em média hoje no Brasil 84 anos, os homens em média 80. E incrível, o que vai acontecer? Na verdade o ser humano terá condições de ultrapassar 100 anos com muita facilidade. Então a medicina vai começar a ser desenvolvida num nível muito alto. As pessoas correm muito atrás de médicos, de remédios alopáticos, que na verdade quando você toma aquele remédio, muitos deles feitos e produzidos por interesses comerciais, gerando um alto percentual para muitos médicos, não para todos, que existem médicos também santos, instrumentos de Deus, mas tem muitos que se beneficiam muito através desses medicamentos, que ajudam num lado e atrapalha por outro. Só que a grande realidade, desculpe falar sobre essa grande realidade, 70% do meu peso corporal, do corpo que eu estou utilizando aqui, do Maxói, é água. 70% do peso do corpo de cada um de vocês é água. Apenas 30% do peso, na verdade, é de materiais sólidos. E a medicina, praticamente, o que estudou sobre a água? O que sabe sobre a água? O que ela sabe sobre magnetismo, sobre vibrações? O Maxói,
lá pela faixa dos 18 anos dele, quando ele se preparava para fazer medicina, ele trabalhou lá como enfermeiro no Hospital Cajuru, em Curitiba, e aconteceu que encontrou uma senhora lá gritando na madrugada, morrendo de dor. Ele aproximou-se da senhora, dela falou, ai, tô morrendo de dor e tal. Ele, como enfermeiro, foi lá no postinho, olhou a prancheta dela, ela já tinha tomado todos os remédios na hora certa. O que ele fez? Foi lá, ouviu o desabafo dela, levou uma palavra de amor e de carinho para ela, pegou um copo d'água e um comprimidozinho que nada de remédio tinha, que era o tal do placebo, mas foi com aquele carinho, com aquele amor, com aquela atenção para aquela senhora, e ela tomou aquele copo com aquele comprimido que não nada tinha de remédio, que é o tal do placebo, que todo mundo conhece, e em 15 minutos passou a dor dela, ela melhorou, dormiu em paz. O poder, na verdade, que foi aplicado a ela, foi, na verdade, da água que recebeu aquela energia de oração positiva. Muita gente não tem noção disso, mas diante dos trabalhos, a gente colocar água, a água chega a fazer bolinhas e bolinhas. Você que está precisando, às vezes, de um processo lá, na hora de uma oração, quando acorda pela manhã, você pegar a água, utilizar a água, você vai sentir aquela água que ela vai tomar, ela vai funcionar para você muito mais forte do que qualquer outro remédio que você possa estar tomando. Porque o poder maior que nós temos, que está em nós realmente, é esse poder e capacidade que vem da espiritualidade, usar o teu campo de energia. As pessoas precisam aprender a entrar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, e ela vai perceber que daí as coisas vão melhorar. O ambiente, esse local aqui, se estivesse completamente fechado por 100 anos, estaria numa total escuridão. Mas a partir do primeiro instante que alguém viesse abrir uma janela para a luz do sol que está a se manifestar lá fora, a escuridão que aqui se encontrou por 100 anos, ela simplesmente se desintegraria. Deus não criou a doença, Deus não criou a solidão, Deus não criou a tristeza. Na verdade, essas coisas são produzidas pela mente das pessoas, pelas consciências pesadas das pessoas que projetam a sua realidade ao redor. Quem nunca participou ou fez a experiência de, numa noite escura, seja numa praia, seja num campo, seja em qualquer lugar, pegar uma vela, uma parede clara e através das mãos começar a fazer bichinhos? Cachorrinho, índiozinho, com as duas mãos dá para fazer até o elefantezinho. A pessoa olha, uma criança olha, pensa ser real, cachorrinho e tal. Na verdade é apenas o quê? É apenas uma projeção da luz da vela através das nossas mãos, com habilidade montando alguma coisa lá na parede. Este mundo, fisicamente, é assim. Tudo que vocês estão enxergando, que vocês estão vendo, ouvindo, é uma projeção mental, não é a realidade de Deus. Como assim? Cada ser possui uma luz interna. Esta luz, só que daí não é através dos dedinhos, para formar os bichinhos, a mesa, a cadeira, o ambiente ao nosso redor. E aí é um processo de somatória, porque estamos todos no mesmo ambiente, numa mesma cidade, no mesmo planeta. A gente cria a realidade através do nosso pensamento, através da nossa mente. Como o homem pensa em seu coração, assim será ele. E a própria física quântica nos comprova isso através da experiência da dupla fenda. É só pesquisar, ler para tentar entender. Pura e simplesmente percebeu-se através da física quântica que a crença cria a realidade. Uma pessoa que se crê pobre, doente, que nasceu aqui só para sofrer, para passar necessidade, ela vai reproduzir ao seu redor aquilo que ela acredita, que ela está determinando para a vida dela. Por mais que ela tenha o Deus em seu interior, por mais que ela tenha a capacidade de, através da espiritualidade de Deus, de ser saudável, bela, próspera, mas se ela está realmente alimentando coisas ruins, ela vai permanecer a viver de uma maneira ruim e distorcida. Porque não está criando a possibilidade de usar a crença, a fé, que move montanhas ao seu favor. Então, gente,
vou lhes passar agora uma revelação que Ananda, que é como ele é conhecido na verdade no Oriente, que aqui no Ocidente nós o conhecemos como Divino Mestre Jesus Cristo, que nasceu com o nome de José, que lá aos 30 anos, quando ele iniciou uma missão pública de levar a palavra do cósmico tal, do Pai Celestial à humanidade, iniciando uma missão lá dos 30 aos 33 mais 40 dias, ele recebeu o título, que não é nome, ele recebeu um título de Yeshua, que quer dizer Salvador. Então, o Jesus iniciou aquela missão lá dos 30 até os 33 mais 40 dias diante de nós. E então ele nos ensinou muitas e muitas coisas. E aí ele falou, quando começou aqueles rumores de guerra tal, ele falou lá na própria Escritura: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não será o fim. Quando será o fim? Quando a palavra de Deus, na verdade, chegar a todo o planeta, ali sim, então, será consumado o devido momento da chamada transição, pela qual nós estamos passando agora, Essa seleção das pessoas que permanecerão no planeta Terra e daquelas que vão, na verdade, viver num planeta condizente à sua evolução. Então está para ver realmente esse processo. E estima-se pela espiritualidade que 2/3 da humanidade haverá de partir do planeta Terra, deste orbe azul, que o Guilherme Arantes lá atrás chamou de planeta Água. Nós estamos com uma humanidade atual de 8 bilhões de seres, mais de 8 bilhões de seres humanos encarnados. Então imagina, gente, quantas transições haverão, quantas mudanças planetárias ocorrerão, e nós precisamos estar preparados para esse momento, mas não com pessimismo tal, porque Deus sabe colocar harmonia em tudo. Mesmo a Europa, que está previsto lá para ser, na verdade, tomada pelas águas, segundo os processos espirituais, os europeus, de alguma maneira, vão se deslocar, principalmente a maior parte deles, para onde? Aqui para o Brasil. E hoje em dia não é aquela coisa já cobrindo de água, todo mundo se assustando. A própria ciência em si já prevê com antecedência. Então o pessoal já vai se deslocando tal. Então daqui a anos vocês comprovarão esse processo, da alteração que vai acontecer, de uma superpopulação que virá aqui principalmente para o Brasil, que é, na atualidade, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e também, em terceiro aspecto, que o triângulo é a manifestação perfeita, ele também é o pulmão do mundo. É devido ao nosso verde, às nossas matas, que a gente ainda consegue ter o planeta Terra respirando e vivendo tão bem como ainda está vivendo. E então o Divino Mestre Jesus Cristo precisava trazer a palavra dele a vários lugares. E havia lugares lá como a China, como o Japão, que na verdade não tinham muito acesso direto aos seus evangelhos, à sua base em si, para levar certas palavras. E como fazia parte do processo da palavra dele poder chegar a todo o planeta, ele se dirigiu lá no Japão ao mestre Masaharu Taniguchi. E ele levou uma chamada Revelações Divinas, tem que ler aqui, do acendedor dos 7 candeeiros. Vamos dar uma fechadinha nos olhos e a gente vai colocar essas palavras desta revelação, que ela vale para os nossos dias. Veja bem, se a gente aplicar essa revelação que vale para cá também, vocês vão ver que a vida de vocês irá melhorar em todos os níveis, tanto no sentido do amor conjugal, familiar, como no sentido da manifestação da saúde, como também no sentido da prosperidade. Muita gente fala às vezes mal do dinheiro, que o dinheiro não presta, mas na verdade o dinheiro é veículo de Deus e é criado pelo próprio Deus. E quando nós estamos em harmonia com todas as coisas do universo, condições surgem para que possamos pagar boas universidades para os nossos filhos, ter uma boa vida e não uma vida, cheio de contas atrasadas. Então vamos lá, a revelação. Quem puder fechar os olhos físicos para apenas os olhos da alma virem a enxergar. Boa tarde, Mãe Leoni. Gratidão pela sua presença. Então vamos lá. Aí o Divino Mestre Jesus Cristo chegou ao professor lá no Japão e deu a revelação.
Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando houver a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, nada do universo poderá ser teu inimigo. Quando tudo do universo estiver em harmonia contigo, tudo fluirá através de você. Coisa nenhuma do universo poderá causar-te dano se estiveres em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Quando se manifestam doenças, espíritos baixos, querendo obsediar, possuir pessoas, é prova inconteste de que alguma coisa no interior da pessoa está fora do lugar. Reflexiona e reconcilia-te. E quanto a esta harmonia com todas as coisas do céu e da terra, devemos agradecer a todas as pessoas e perdoar e pedir perdão a todas elas. Mas os mais importantes, dentre toda esta humanidade ao nosso redor, são os nossos pais. Devemos agradecer ao nosso pai e à nossa mãe, acima de todas as demais pessoas, para na sequência também aprendermos a amar e perdoar o marido, a esposa, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o colega de trabalho, os patrões, os empregados, as empregadas, todas as pessoas, coisas e fatos. Se nós realmente entrarmos em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, nada mais do universo poderá causar-te dano. Deus, na verdade, é o amor. E nós precisamos, na verdade, viver este amor para com toda a humanidade. E esta foi a mensagem, em síntese, na verdade, levada lá para o mestre Masaharu Taniguchi, que a gente está retransmitindo para todos vocês. Então, gente, eu, Ramatiz, compreendo a situação de cada um de vocês. Sabe por que eu compreendo? Não levem a mal o que eu vou falar agora. Eu estou acordado, estou vendo o campo de energia espiritual de vocês, certo? Olha só. Mais de 90% das pessoas que se encontram aqui, neste momento, estão praticamente, e eu comprovo isso através da ciência, tá? Estão praticamente adormecidas. E vivem adormecidas no mundo, desde o momento que acordam até o momento em que vão adormecer. Pegando-se lá um eletroencefalógrafo, colocando-se, na verdade, na cabeça de qualquer pessoa, nós chegamos, na verdade, aos 4 níveis básicos cerebrais. O nível beta, que é o das pessoas, na verdade, vivendo acordada, que é entre 14 mil Hz a 21 mil Hz por segundo detectado no aparelho, super rápido, ondas altas. As pessoas acordam de manhã, acordei. Na verdade, não acordou, ela está dormindo ainda. Tão dormindo que ela está, na verdade, no máximo 1% consciente. 99% de sua realidade está naquilo que nós chamamos de inconsciente ou subconsciente. Então ela está ali dando bom dia, lembrando o nome de pai, de mãe, achando que é muita informação, é apenas no máximo 1%. Por isso que daí de vez em quando ela chega lá num ônibus, num carro, num trabalho, alguma coisa, a pessoa só encosta o pé nela, ela já está querendo xingar, agredir, já se perde, se descontrola. É muito assim. É igual a pessoa quando chega diante da sua conta, às vezes está com um probleminha na conta, um saldo negativo, estourou o limite, aquela história toda, uma conta atrasando, e aquilo ali só faz ela estourar. Então, finalizando esse processo agora de nossa preleção, a gente então precisa tentar acordar aqui no mundo, para que essa luz possa se manifestar e a nossa saúde, a nossa prosperidade e o amor em nossa vida poder melhorar em todos os níveis. Para isso fazer, na verdade, a gente precisa, cada ser humano em média, tomar pelo menos 2 litros de água por dia, que é um energético e é um remédio, todo mundo. Tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Só que a água que a gente toma aí, ela na verdade ela possui muito flúor, que realmente ela calcifica a chamada glândula pineal, que vou finalizar ainda falando rapidamente sobre ela.
Então a gente precisa de 2 litros d'água. Daí na água você pega uma colherinha correspondendo a 1 grama, que na verdade é aquela colherinha de café, e pega 3 produtos. O bicarbonato de sódio, que é aquele pozinho branco que você consegue comprar baratinho aí em qualquer supermercado. O cloreto de magnésio, que é um pozinho que você consegue comprar na farmácia, que está em torno aí, não é muito caro também para comprar. E o chamado sal do Himalaia, sal, né, na verdade rosa do Himalaia, que possui 82 propriedades energéticas e salutares na sua composição. Custa, na verdade, 3 vezes mais que o sal de cozinha. Só que o sal de cozinha ele é um perigo, principalmente para o processo cardíaco. O sal, quando você usa ele em excesso, ele pode levar a pessoa a ter, na verdade, um infarto. Então o sal comum, ele só possui, na verdade, cloreto e sódio. Então realmente é um veneno para o organismo. Então a pessoa tem que procurar usar o sal comum de uma maneira muito reduzida. Agora esse outro que tem 82 propriedades, você já pode até salinizar um pouco mais que não vai ter problema. Daí do bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio, certo? E o sal do Himalaia. Mexe com a colher e toma aquilo ali por pessoa ao longo do dia. Ele vai melhorar o teu organismo, ele é rejuvenescedor, ele tira depressão, ele tira estresse, ele vai melhorar a tua vida em vários níveis e vai te criar uma grande energia espiritual, certo? Ele é um processo assim que te dá uma vida gigante. Agora, se todos vocês estivessem com os olhos fechados, como quando foi colocado aqui a harmonização cósmica matinal, estavam com os olhos fechados, vocês não conseguiam ver nada, absolutamente nada. Imagine se vocês vivessem num mundo assim, com os olhos fechados. Vocês iriam ter impressões auditivas, vocês iriam ter impressões táteis, vocês teriam impressões degustativas e vocês teriam impressões olfativas, mas vocês não teriam a visão. Pois eu vou lhes dizer, já não basta apenas 1% consciente no mundo. Agora olha só, o globo ocular, num veículo que alguns têm aí, o globo ocular, na verdade, ele representa como se fossem os 2 espelhos retrovisores de um automóvel. Nós, quando usamos os nossos 2 globos oculares, a ciência prova isso, na verdade nós estamos olhando para o retrovisor, nós estamos olhando a marcha ré, nós estamos olhando o mundo invertido ainda. Nós não estamos olhando frontalmente, de mente aberta, por isso que a gente não vê os espíritos, outros seres da natureza, outras coisas mais, porque nós vivemos como que cegos no mundo. Então, da mesma maneira que eu falei que vocês deveriam abrir os olhos para poder enxergar fisicamente, para podermos captar as coisas espiritualmente, nós precisamos ampliar e abrir a nossa glândula pineal, tá? Então, que vocês possam, na sequência da vida de vocês, acordarem para a manifestação da luz de Deus, porque com toda certeza vocês passarão a viver uma vida cada vez mais iluminada, lembrando da boa notícia, que nós vamos superar em muito, pelo menos 100 anos de vida no planeta Terra. Que Deus possa abençoar a todos cada vez mais. Gratidão pela oportunidade.